7111, Rua do Mercado, 315, Jardim Califórnia. Escola Moranguinho, educando com carinho. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @LanceFM Goiás. Estamos de volta, belê, tudo de bom? São 7h40 na Rede Lance. Pois bem, nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Ribeiro e estamos recebendo também o Gustavo para falarmos um pouco aí do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar que abriu agora edital, que está tendo um processo eleitoral, um processo de escolha aqui para os novos conselheiros. Nós temos 2 unidades aqui na cidade de Formosa, cada unidade tem 5 conselheiros, são 10. E uma estrutura muito bacana e um salário também apetitoso, muito convidativo, né? E a gente vai conversar com ambos a partir de agora para saber um pouco. Eles que no início do processo estiveram aqui para divulgar o edital, para falar como que podia ser feitas as inscrições para os candidatos e candidatas que se habilitarem. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, doutor Carlos. Eu queria agradecer novamente o espaço que vocês nos permitem para trazer. Você queria ou você quer? Gostaria e estou fazendo. Então pronto. De agradecer o espaço que vocês nos permitem levar informação para a população. É um pleito muito importante. As pessoas, por não ser o voto obrigatório, né? Certo. Às vezes fica um pouco esquecido e as pessoas não se comprometem. Mas lembrando, né? Os conselheiros que forem eleitos aí no final do ano, eles vão representar o direito das crianças e dos adolescentes do município, né? De toda a nossa população. Agora, e eu só queria queria dar as boas-vindas pro Dr. Carlos, né? Que está assumindo agora a nossa presidência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Anteriormente, quando nós viemos aqui, era o Dr. Marlon, né? No início desse edital. E agora o Dr. Carlos que vai continuar essa caminhada com a gente. Pois bem, e agora nós vamos falar com ele, que é o showman, o maior dançarino de todos os tempos. Gente, existe vida após certas coisas sérias. E ele é o maior pé de valsa lá da BB. Dr. Carlos Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo, meu ilustre. Bom dia, bom dia. Os amigos sempre são, dessa forma, elogiam, né? Mesmo quando não tem condição, mas a gente é elogiado. Obrigado, Fábio JR, professor Maurício, Gustavo, né? Estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a eleição do Conselho Tutelar, que será realizada 1º de outubro aqui na nossa cidade. Tá chegando. Maurício Marques Figueiredo, e a pergunta? Bom dia, sejam bem-vindos. Com relação à demanda das pessoas que se candidataram, atendeu a expectativa? Foi abaixo, foi acima? Como é que foi? Nós tivemos até uma prorrogação de prazo, né? Que gerou um pouquinho de tumulto aí com relação a essa prorrogação. Formosa, apesar de a comissão ela esperar um pouco mais de candidatos, ela atendeu porque nós tivemos 66 inscrições, sendo delas 48 confirmadas e 18 não confirmadas, né? Por quê? Falta de documentação, pessoas que acabaram entrando com recurso, justificando a falta da documentação ali dentro da sua juntada, porém não resolveram o problema. Isso foi uma questão que nós percebemos e aí fica de experiência para quem fez inscrição e não teve ela homologada. Na maioria dos casos, ele interpôs o recurso, mas não resolveu o problema. Se faltava um documento ali, uma certidão negativa ou até mesmo ali uma cópia de um documento pessoal, quando você fizer a sua solicitação com relação à sua inscrição, coloque também dentro do recurso o documento faltante. Então, dentro desses 18, só aqueles que não resolveram os problemas que tinham ali, e se a gente pensar ali nas certidões negativas criminais, isso é essencial para um conselheiro. Então, não tinha como a comissão garantir que aquela pessoa estava apta a desenvolver o seu trabalho. Pois bem, 7 horas, hoje eu estou querendo ir embora mesmo, 7h44, o grande Omar Saad está dizendo o seguinte: um abraço ao meu amigo Carlinhos, que acorda 3 horas da manhã. Grande Omar Saad, você está aposentado agora, ele também acorda 2 horas. Isso é muito bom, né? Madrugada é ótimo a gente pensar, para a gente analisar a vida, né? E viver. Quanto mais viver, entendeu? É importante. E a madrugada é muito bom. Figueiredo acorda 1.
Oh, mas dorme 1h30. 5h30, 6 horas da tarde. Então é por isso. Entendeu? Dorme com as galinhas. 7h44. Pois bem, hoje nós temos, então, estamos no processo eleitoral. Em outubro vai ter as eleições. O que pode, o que não pode a partir de agora? Então, Fábio, inclusive, nós estamos aqui para divulgar para os candidatos que no dia 26, na próxima segunda-feira, certo, nós teremos uma capacitação para eles a partir das 14 horas lá na UEG. Então, nesse momento, será lá apresentado desde a campanha, né, aquela data de início, data de término, até o dia da eleição propriamente dito. O que ele pode desenvolver. Nós temos um processo eleitoral muito próximo do que são os outros processos, tanto para prefeito, né, os municipais, quanto o federal e estadual ali. Porém, nós temos algumas regras mais rígidas com relação ao dispêndio econômico de cada candidato. Para que nós tenhamos E isso, quem fala não somos nós, são as resoluções e as leis, né, com relação à eleição do Conselho Tutelar, para ficar bem claro. Não é algo que o Conselho ou as suas comissões têm trazido, né? Isso é o que fala a resolução do CONANDA e outros documentos mais, falando sobre a paridade econômica. Não só... quando nós estivemos aqui, nós falamos da questão do candidato ele não poder ter suas coligações partidárias, né, político-partidárias, religiosas e até mesmo com empresas privadas ou outro tipo de entidade. Quando nós falamos de eleições nos pleitos comuns, geralmente cada candidato tem ali o seu aliado, que seja uma igreja, uma instituição religiosa, uma outra instituição religiosa ou um grupo, né? Nesse pleito ele é vedado. Então, para que o interesse da comissão eleitoral é que evite os recursos contra os candidatos, né? Eles serão fiscais deles mesmos, né, nesse período, né? Então, assim como nós fizemos com a questão de reduzir a quantidade de eleitores para diminuir, não, né? Praticamente nós extirpamos a possibilidade de se ter as coligações de chapas entre os próprios candidatos. Quando nós tínhamos 5 votos, era possível eu e o doutor Maurício, nós montávamos uma chapa velada e desenvolver esse trabalho pedindo voto em comum. Todas as ações que a própria comissão no então conselho, na plenária do conselho, elas foram tomadas, essas decisões foram para garantir que a resolução e as leis fossem cumpridas. Então, diminuir a possibilidade de ter chapas se você vai pedir... o voto é uninominal, né? Nós só podemos votar em um dos candidatos. Eu não vou pedir voto para o doutor Maurício e deixar o meu voto de lado. Então, cada um vai cuidar do seu espaço ali. E aí, as regras mais rígidas que nós teremos, elas estão ligadas à questão econômica. Então, eles vão perceber que nós temos um pouquinho mais rígido toda essa questão com relação à produção de material, produção de propagandas, né, em redes sociais, que hoje eu acho que talvez seja o mais forte que nós temos, né? A rede social ela alcança o maior número de pessoas no menor número de tempo possível. Então, principalmente com relação às questões de redes sociais e mídias sociais, eles vão perceber que essas regras elas são um pouquinho mais rígidas. Pois bem, olha, a hora certa são 7h48. Coloca na tela aí, Paulo Rangel, exclusivo. A Polícia Civil do Estado de Goiás está realizando nesse exato momento a Operação Ilusa em 5 municípios do estado de Goiás, e nós temos a informação aqui, já você vai ouvir na Rede Lance FM. Será que Formosa está entre esses 5 municípios? Exclusivo Lance. A Polícia Civil, por meio do Draco, está realizando nesse exato momento nas ruas de 5 municípios busca, apreensão, prisão em 5 municípios goianos. A investigação apura os crimes de estelionato e associação criminosa. Exclusivo Lance. Já nós vamos trazer todos os detalhes após a entrevista aqui no Café. Você está ouvindo Café com Notícia. Olha a hora certa, 7h49, Marques e Figueiredo. Então nós temos que manter essa data do dia 26 na UEG às 14 horas para os 48 candidatos como algo obrigatório, né? Eles têm que ir lá para poder conhecer e saber como é que vai ser todo o pleito. São 48 candidatos para quantas vagas
e o que principalmente mudou da eleição, o voto individual, o que mudou da eleição passada para esta eleição agora, que as pessoas agora não vão mais poder fazer, além do voto que antigamente poderia ser coligado? Professor Maurício, é muito interessante a sua pergunta, principalmente para quem votou e conhece um pouquinho. Nós tivemos, nesse caso aí, uma alteração muito significativa. Na eleição anterior, os votantes, eles tinham 5 votos, mas ele votava praticamente direcionado, o candidato ele já estava direcionado a uma das 2 unidades. Então, eu votava em 2 da unidade 1 e alguns da unidade 2, isso era possível. Nesse momento, a comissão ela entendeu, e aí eu falo da plenária do CMDCA, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que é o que o doutor Carinho vai assumir? Já é o presidente. Já é o presidente. Já estamos na missão. Que maravilha. Então, essa foi a maior mudança. Todos os candidatos vão concorrer às 10 vagas. Então, inclusive, se lerem lá o edital, como que vai ser o processo de escolha da sua unidade? Então, a forma que seria a mais correta possível. Eles vão ser elencados de forma decrescente com relação à quantidade de votos e os primeiros vão escolhendo até que se atinjam 5 conselheiros em uma das unidades. Então, eu escolhi... Os 2 primeiros escolheram a unidade 1, o terceiro a unidade 2. E mais 3 escolheram a unidade 1. Então, fechou o número de 5. Os demais vão todos para a unidade 2. Isso mudou porque no anterior nós tivemos candidatos, não sei se vocês se recordam, nós tivemos candidatos com o maior número de vagas que ficou como suplente em o maior número de votos e ficou como suplente em uma das unidades. Por quê? Porque ele tinha que escolher qual unidade ele queria. Certo. Então, de certa forma, nós tivemos... De certa forma, não, né? Nós tivemos candidato com mais número de votos, só que suplente. Pois bem, e nós, como que será a apuração? Certo? Vai ser pela urna eletrônica, como que vai ser? E o Alessandro Francisco, meu querido amigo de Santa Rosa, está perguntando se vai ter local de votação nos distritos. Positivo. Dentro do levantamento da comissão, nós solicitamos uma quantidade de urnas para o município e também urnas eletrônicas, e será com urnas eletrônicas, a não ser que nós tenhamos alguma mudança aí com relação ao TRE. E todos os distritos foram contemplados com urnas, tanto Santa Rosa, quanto o JK, quanto o Bezerra também, além de toda a estrutura dentro do nosso município aqui. Certo. Então, eles terão, e possivelmente a nossa estrutura vai ser com aglomerações de sessões, né? Nós não temos o mesmo dispêndio econômico aí de um processo eleitoral normal, né? Então, nós temos que enxugar essa questão, principalmente para o dia, né, da votação, porque aí tem toda uma estrutura de alimentação, de transporte, de montagem de urnas, que nós precisamos adequar com a realidade do Conselho. Nós falamos que é uma eleição organizada pelo primo pobre, né? E nós não temos todo esse dinheiro, então nós temos que tentar enxugar para que o município ele possa contemplar essa... Só lembrando também que é o município quem custeia essa eleição. Nós estamos falando dessa parte de alimentação, de estrutura, de tudo isso. 7h53, a Carol Marques está dando bom dia aos queridos. Um beijo, Carol! E principalmente a esses convidados especiais, o Dr. Carlos e o Gustavo. A parceria é boa com a Secretaria de Desenvolvimento Social? Positivo, né? Inclusive, a Mari, que trabalha lá junto à Secretaria, quem tem feito, que faz parte da comissão com a gente, e quem também tem nos ajudado bastante nessa organização, em desenvolver o material. É uma coisa que eu queria até deixar aqui muito, muito claro, Fábio. As pessoas acham que é só a inscrição e o dia da votação, né? Que toda a estrutura ela se desenvolve em torno disso. Porém, é documentação, desenvolver o material para que os próprios conselheiros, os próprios candidatos, eles tenham acesso à informação e tenham uma igualdade de acesso, né? Então, é desenvolvido edital, é desenvolvido documentação, apresentação para mostrar para eles, organizado a parte da eleição, o pós-eleição, que ainda tem a capacitação deles. Então, é todo um processo que é montado e são a várias mãos, né? Um indivíduo só não consegue realizar isso de forma alguma. Pois bem, a hora certa, 7h54. Figueiredo, a sua pergunta final. Doutor Carlos, com relação à questão documental e em relação à eleição, como é que é homologada, como é que é feito o acompanhamento
da eleição, como é que é feito a questão dos documentos, né? Já foi feita a inscrição, foram homologados, aí a parte legal de tudo isso para homologar a realização da eleição no final, já foi explicada a questão de como é que vai ser os cargos, né? Como é que fica no dia da eleição e a homologação? Professor Maurício, esse aspecto aí realmente é organizado pelo Conselho, né? Pelo CNDCA, através da nossa comissão eleitoral. E no dia da eleição, né, nós teremos o dia 1º de outubro, né, a eleição, de 8 às 17 horas, e aí nós faremos a apuração, inclusive lá na UEG, será o local da apuração, e esse aspecto de documental é feito, né, com a conclusão, né, da encerramento de cada sessão eleitoral, através das urnas eletrônicas, e a gente faz o fechamento e a homologação após a conclusão da apuração. Olha a hora certa, 7h55, quem tem lance tem tudo, 7h55, obrigado aí pela sua participação. Doutor Eliomar está perguntando ao doutor Carlos e ao Gustavo, eu acho que a gente já respondeu sobre isso, mas só para confirmar, para carimbar, quais serão os locais de votação em Formosa? Nós estamos fechando essa listagem porque vai ser em forma de aglomeração de sessões, mas nós iremos tentar contemplar aí zonas centrais. Isso pensando em grandes zonas, como se nós tivéssemos aí grandes colégios eleitorais e teremos zonas que diminuam as distâncias, né? Nós não podemos falar que vai ficar perto para todo mundo. Nós vamos tentar levar o mais próximo para que também a população participe, que o interesse do Conselho é esse. Nós vamos aglomerar várias sessões. Vou dar um exemplo aqui. Aquela região lá do setor Nordeste faz lá no Alta Vidal. Aí atende todo mundo por lá. Só que nós vamos tentar levar um pouco mais ali no Floripes e Isaíra. No Isaíra. Isso. Esse é um dos grandes exemplos. A gente contemplaria Bela Vista, Padre José... Parque da Colina 1, 2, Nova Formosa, pronto. Aquela região. É justamente isso. Entendi. Porque nós não conseguimos ter a quantidade, não é só a questão de quantidade de urnas, lembrando, é a quantidade de profissionais para trabalhar também. Resumindo, o Pix vai voltar a cair aqui, que vocês vão ter que voltar para dar outra entrevista para falar esses locais, é isso? Então, hoje quem tá pagando é você, na próxima é o Dr. Carlinhos? Dr. Carlos. Ah, então tá bom. Então. Confirmado, estou pronto para pagar. E eu acho que esse Quem manda é você, Fábio. Fábio, esse é o principal ponto. Deixar a população ela ciente dos locais de votação, para que o interesse é que nós tenhamos o maior número de participação possível da nossa população. É até uma questão que o professor Maurício colocou aqui. A quantidade de candidatos ela é alta ou baixa? Poderíamos ter 2.000 candidatos, porque, no final das contas, é a população quem define os seus representantes. E aí, de forma direta, né? Esse conselheiro ele vai estar atuando dentro do direito da criança e do adolescente no município por 4 anos. Né? É um pleito de 4 anos. Então, quanto mais responsabilidade no voto nós tivermos, melhor. E aqui nós estamos também para convocar a população para que eles participem no dia 1º de outubro dessa votação tão importante. 7h57, doutor Carlinhos, as suas considerações finais. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Fábio, né, a Lance, pela oportunidade de nos conceder esse espaço para a gente divulgar à população de Formosa a eleição do Conselho Tutelar no dia 1º de outubro. E, como você falou, na próxima vez a gente fala um pouquinho mais e a gente possa ter um Pix maior para poder ter um espaço maior também. Um bom dia a todos, um abraço, professor Maurício, abraço, Gustavo, que é o nosso comandante aí, o presidente da Comissão Eleitoral. A responsabilidade inicial é toda dele, né, e da comissão. Um abraço a todos e à população de Formosa. Obrigado. Gustavo, muito obrigado. As suas considerações finais e até a próxima oportunidade. Nós queríamos agradecer esse espaço, ele é fundamental, lembrando os conselheiros novamente. No dia 26, às 14 lá na UEG, nós teremos uma capacitação para que todos estejam cientes e não tomem nenhuma decisão aí ou alguma atitude que possa interferir na sua candidatura. Porque dentro de alguma denúncia aí, o principal problema é ele perder a sua candidatura. Então, nós teremos ali todas as regras, material informativo para isso e também nós teremos ali a divulgação, né? Teremos o sorteio dos números para eles, o número das candidaturas. Então, é fundamental a participação de cada um deles nesse dia. E, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer o espaço, porque o alcance das rádios no município, eles nos surpreende quando nós viemos aqui. A população ela adere, foi assim quando nós viemos falar das inscrições.
E pra gente é um prazer, né? Nós só temos a agradecer o espaço que vocês nos permitem. Obrigado. Nós que agradecemos. Já já a gente volta, não saia daí. Quem tem lance tem tudo. Lance FM. Quem tem lance tem tudo. 7h59. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. O presidente do Sindicato Rural de Formosa, Ivan Ornelas, em parceria com o prefeito Gustavo Marques, apresenta 71ª Expo Agro de Formosa, dia 28 de julho, Mega Show com Humberto e Ronaldo. Chega, volta pro seu nego, ou então eu bebo. Dia 29 de julho, Mega Show com Nayara Azevedo. Olha só eu, a emocionada. Dia 30 de julho, Mega Show com João Bosco e Vinícius. Você está sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Dia 31 de julho, tem Mega Show de Hugo e Guilherme. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Dia 1º de agosto, fim de festa, começo de saudade, em comemoração aos 180 anos de Formosa, Mega Show com Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer.